A paz de Deus, amados irmãos. Eu vou começar a ler a Bíblia inteira com vocês, tá? Cada dia um versículo, 3 versículos por dia, conforme a preparação de Deus. Eu tô aqui com a Bíblia aberta no começo, em Gênesis. A criação do céu e da terra, e tudo o que neles se contém. Então, Gênesis 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas e águas, que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi tarde e manhã o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, e erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e seja eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E criou Deus as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem sobre a terra. E foi tarde e manhã o dia quinto. A criação dos seres viventes. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil, e que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou.
macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e a todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há uma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era bom. E foi à tarde e manhã o dia sexto. Então, aqui conclui Gênesis 1. O Gênesis 2 continua. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, gente, olha que lindo, né? Deus criou todas as coisas que há no céu, na terra e debaixo da terra. Deus criou, já havia criado, né, nesse momento, todos os anjos, tudo que há no céu, e Deus criou a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo, né? Não tinha nada. E ele criou o céu, ele criou a terra, criou a porção seca, criou todos os répteis e criou o homem e a mulher à imagem dele. Que lindo, né? Tipo, Deus formou a gente do pó, né? A mulher da costela do homem e o homem do pó. Então, tanto mulher quanto homem veio do pó. Mas ele fez com carinho, criou de forma diferente, né? Que ele criou todas as outras coisas. Ele nos criou à imagem dele, semelhança dele. Isso é maravilhoso, né? Aí tem a continuação, né? A formação do Jardim do Éden, já em Gênesis 2. Estes são as origens dos céus e da terra quando foram criados. No dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, lá no meio do jardim tinha duas árvores, tá? Uma que é a árvore da vida, que ainda está lá no céu, na Nova Jerusalém, e a outra a árvore da ciência do bem e do mal, né? Que era a árvore que Adão e Eva não poderiam comer desse fruto, né? Porque estava lá escrito, né? Que essa árvore é a árvore da ciência do bem e do mal. Porém, Adão e Eva já conheciam o bem, o que eles não conheciam era o mal, né? Foi o que eles passaram a conhecer após eles comerem o fruto, né? Eles conheciam o bem, mas eles não sabiam que o bem era bem, né? Eles não sabiam a diferença. E aí, comendo o fruto, eles tiveram consciência do bem e tiveram a visão aberta para o mal, né? Tanto que eles andavam nus, igual os animais, né? E eles não tinham malícia, mas aí, após que eles comeram o fruto, eles viram que eles estavam nus, então eles já tiveram a malícia, né? Já tiveram a maldade, já não eram mais inocentes. Então, Deus fez lá o Jardim do Éden e colocou o homem que ele havia formado lá, né?
E formou Deus o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem tá. Aí plantou, E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs o homem que tinha formado lá, né? E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável da vida, agradável à vista, e boa para a comida, a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços, né? Um rio, tá? Um rio que formava 4 rios pequenos. O nome do primeiro é Pisson. Este é o que rodeia toda a terra de Avilar, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuze. E o nome do terceiro rio é Idekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem, o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus avisou ele, né, que não podia comer daquela árvore. Aí tem gente que fala assim, mas ele comeu e não morreu. Mas após que ele comeu, surgiu a morte, né? Porque o homem e nós iríamos viver eternamente, assim como a gente vai viver quando Jesus vir buscar a gente, né? Porque a nossa alma, ela é eterna, ela não morre, tá? Ou a gente vai viver eternamente no céu ou eternamente no inferno, conforme aquela escolha que a pessoa fizer, né? A gente tem um livre-arbítrio para decidir qual caminho a gente quer ir. E tem gente que acredita e acha que o livre-arbítrio é você fazer o que você quer e você poder ir para o céu depois. Não é. O livre-arbítrio é você decidir se você quer morar com Deus no céu ou se quer morar no inferno. Mas se você decide morar com Deus, você tem que andar conforme o agrado de Deus. Não é só você escolher. Quero morar com Deus, mas vou levar a vida de qualquer jeito, vou fazer o que eu quiser e depois eu vou morar com Deus. Não é isso o livre-arbítrio, tá? O livre-arbítrio é você escolher. Você pode curtir a terra, você pode dançar, você pode namorar, você pode fazer o que você quiser, mas você não entrará no reino de Deus se você não estiver em agrado com Deus, tá? Se você não seguir os mandamentos do Senhor. E a gente hoje vive pela graça. Mas a graça não é andar de qualquer jeito que vai para o céu só porque crê em Jesus. Não é isso, tá? Porque o diabo, ele também crê no Senhor, mas ele não vai entrar no céu. E ele crê porque ele conhece, né? Ele conhece Jesus, ele conhece a Deus, mas ele não vai entrar. Então, não basta crer, tá? Quem crê, obedece. E a graça é você buscar se encher do Espírito Santo de Deus, para você poder obedecer a Deus naturalmente, tá? Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente serve a Deus naturalmente. A gente obedece todos os mandamentos que tá aqui, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Tem muitas leis, tá? E tudo isso é de Deus, vem de Deus e tem que se cumprir. Mas quando a gente é revestido da graça do Senhor, quando a gente é revestido do Espírito Santo, a gente cumpre todos esses mandamentos naturalmente, tá bom? Isso é viver pela graça. E o livre-arbítrio não é a gente fazer o que quer e já vai para o céu. Não, é decidir o que você quer para tua vida, para o teu futuro. Tua alma é eterna, tá? Então, você quer ir para o céu eternamente? Tem que buscar conhecer a Deus, ler as escrituras que Ele deixou, conhecer Ele e viver conforme o agrado dEle. Não quero fazer isso, não quero viver conforme o agrado dEle, quero fazer o que eu quiser, então você já sabe para onde é o teu destino, tá? Então aqui, ó, Adão e Eva, eles não iam morrer, porque eles já estavam lá no paraíso. Eles já estavam vivendo lá eternamente. Mas aí eles comeram a maçã, comeram a fruta
que a gente não sabe que fruta que era, mas era fruta da árvore da ciência do bem e do mal. E aí eles passaram a morrer, né? Até um determinado tempo de vida, tá? Mas o que morre é esse corpo, tá? Não é a nossa alma. Nossa alma não morre. Ela vai ir lá para um lugar, né? Ficar esperando o tempo de Jesus vir nos buscar, tá bom? Então é isso. Hoje a gente leu o capítulo 1 e 2 de Gênesis, tá? Eu parei aqui, vou concluir a criação da mulher e aí eu deixo para ler o 3 no próximo vídeo, tá? Então aqui continua. Como Deus criou a mulher. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e cerrou carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então, aqui eles ainda não conheciam o mal, né? Não conheciam o pecado, não tinha malícia, né? Eles estavam nus e não se envergonhavam, porque eles ainda não tinham comido o fruto da ciência do bem e do mal, tá? Então, tem muita gente que julga, né? Fala, nossa, Eva foi ir pela cabeça da serpente, foi comer a fruta lá e por causa disso a terra foi amaldiçoada. Mas, pessoal, a gente come a fruta todos os dias quando a gente peca, tá? Então, a Eva pecou lá no começo já, tudo bem, mas a gente não pode julgar porque quantos de nós já cometemos pecados, né? Todo mundo, né? Não tem ninguém que não tenha cometido pecado. Então, toda vez que você comete um pecado, é como se você tivesse comido aquele fruto proibido, né? Aquilo que não era para fazer, a pessoa vai lá e faz. E claro que tem pessoas que não foram instruídas, né? Não nasceram num lar inclinado para Deus, e o pai e a mãe não ensinou, não tem uma igreja que ensina, aí tudo bem, a pessoa não sabe, né? Ela tá aprendendo, mas ela pode buscar saber, né? Ela pode ler as escrituras e pode saber. Então, toda vez que peca, que comete um pecado, é como se estivesse comendo essa fruta, né? Tipo, a pessoa fala da Eva, mas a pessoa muitas vezes não tem capacidade de viver sem cometer um pecado, viver fiel a Deus, né? Tipo, a Eva, ela viu aquela árvore e ela achou aquela árvore desejável, né? Uma árvore que ia dar ciência, né? Do bem e do mal, porque eles sabiam que aquela árvore ia dar ciência, né? Ia fazer eles conhecer o bem e o mal. Então, ela achou aquilo desejável e ela foi lá por curiosidade, por ver que era algo desejável, né? Ter conhecimento, né? E ela foi lá e comeu daquela fruta, mas assim acontece com muitas pessoas, né? Vê alguém lá pecando e acha aquele pecado atraente, né? Quer provar, quer experimentar. E aí acaba depois, né, sofrendo, né? Porque o pecado tem consequência, né? Então, ninguém é melhor do que ninguém e todos nós cometemos pecados assim como ela cometeu, tá? Então, a gente tem que voltar para Jesus, voltar para o Senhor Jesus, né? Ele se entregou na cruz por nós e ele deu a oportunidade da gente se arrepender e se reconciliar com ele. Quanta gente está tendo oportunidade e não quer saber, né? Tem pessoa que detesta ouvir falar de Deus, né? Tem pessoa que a gente vai falar de Deus, agora não é a hora, agora quero descansar.
Mas o melhor descanso é descansar no Senhor. E não vai falar de Deus agora, vai falar que horas, né? Depois que morrer, já não vai adiantar mais, né? Ouvir. Porque daí já tá, o destino já tá encaminhado, né? Então, enquanto a gente tá vivo, a gente tem que buscar o Senhor e buscar se reconciliar com Ele. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. E aí eu vou lendo, conforme os vídeos que eu for fazendo, eu vou lendo cada vez alguns capítulos aqui da Bíblia pra gente ler juntos essa Bíblia inteira. Vamos vencer ela, tá? Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e uma boa tarde.